Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje. Afinal de contas, a gente precisa falar sobre a multa do Partido Liberal. O partido do presidente entrou com um pedido junto ao Tribunal Superior Eleitoral para reconsiderar o bloqueio das contas do partido. O PL foi multado em quase 23 milhões de reais por questionar o processo eleitoral. O PL informou o ministro Alexandre de Moraes que não teve intenção de tumultuar a eleição e, portanto, pede a revogação dessa multa. Quem traz os detalhes para a gente dessa confusão toda é a repórter Yasmin Costa. Eu adoro quando isso acontece. Quando a gente chama o VT, o que acontece, meu querido Felipe Campos? Só arrumando o A Yasmin Costa, nesse exato momento, tá dando aquela lustrada. Certo, meu querido Felipe? Bom dia. Tudo bem, meu Felipe Campos? Maravilhoso. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Olha só quem tá de volta ao programa hoje. Ao nosso sofá. Saudade. Sentiram saudade. Fez uma falta ontem aqui com a nossa majestade, o Sabiá Roberta Miranda, que foi Nem me muito fala, eu tô legal, indignada com isso, viu? Ah, mas foi maravilhoso. Ela veio e eu não tava. A oportunidade. Calma, querida. Que tem uma lista extensa de artistas. Nós vamos encher de artistas. Querem vir agora aqui no Morning Show. Exatamente. Muito bom dia pra vocês, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Além da nossa queridíssima Zoe Martinez, temos ele, meu amigo! Já tá conectado aqui pra conversar um pouquinho com a gente. Fernando Conrado, esse cara é gente boa de... Como eu gosto desse Conradão, meu. Fala, Conradão, bom dia pra você. Você tá bom, meu velho? Paulo. Tudo bem, queridão? Como é que você tá? Tudo maravilhoso, uma alegria estar aqui com vocês no Morning Show mais uma vez, me colocando à disposição. Boa. Para essa nossa conversa matutina. Muito bem, vamos nessa então. Como é que tá Yasmin Costa? Fernandinha, já se maquiou já ou ainda não, hein? A gente pode tocar aqui, vamos seguindo? Vamos seguir aqui. Não precisa de VT, vamos discutir. O ponto é o seguinte, exatamente, meu querido Felipe Campos, o ponto é o seguinte, eu quero saber se o PL vai ou não vai ter que pagar essa multa, Zoe. O que você pensa sobre isso? Olha, Paulo, não dá pra saber. É uma incógnita isso. Agora, o ministro... O ministro, Você é uma não, mulher gente. de fonte. Não, mas não é assim que funciona. Tem coisas que, no país que a gente vive atualmente, não tem como saber. Tudo pode acontecer. É uma completa incógnita. O intuito do ministro, que não vou citar o nome, é fazer com que o PL, fazer com que o Valdemar se rasteje, é vê-los na lama mesmo, pedindo perdão, né, ao rei, ao todo-poderoso. Esse é o objetivo. É com esse objetivo que eles fizeram isso. Por quê? Colocaram uma multa milionária, 23 milhões de reais, bloquearam as contas do PL. Aí você pensa, como é que o PL vai fazer para pagar isso? Não tem dinheiro, gente. Não tem como o Valdemar ter 23 milhões para pagar essa multa. Agora, Mas o Valdemar... Ô, Paulo, Mas ele não... no próprio bolso. O seguinte, ele falou, eu tenho 1 bilhão para administrar. Você acha que isso também não pode ter aguçado um pouquinho ali os desejos? Ou então essa cifra? Não, mas pelo cenário político, pelas atitudes que esses ministros vêm tomando, essas atitudes inconstitucionais, eles querem atacar diretamente o bolso da pessoa. Quando o teu bolso é atacado, você pensa 1000 vezes antes de fazer alguma coisa. Então já temos 2 partidos da coligação aí com o PL que já vieram a público falar, olha, a gente não tem nada a ver com isso, foi coisa do PL, me tirem dessa. Os 2 partidos já fizeram isso. Agora o PL do Valdemar vem e, pede aí para negociar, pede desculpas, fala que não foi para tumultuar. Então, com isso, o ministro, ele passa uma mensagem simples, que é a mensagem que todo ditador passa ao seu povo. Fica quietinho que não acontece nada. Então, manda um recado através do PL de que, olha o que acontece com você se você reclamar, se você criticar as atitudes do Todo-Poderoso, se você falar que falta transparência na eleição, é isso que vai acontecer com você. É um cala-boca, né? Uma mensagem ao povo brasileiro. A mesma coisa com a Bárbara do Teto Alisei, quando desmonetizaram aí os seus canais de comunicação, né? O YouTube, principalmente, que é da onde ela tirava a renda dela. Desmonetizaram pra quê? Fica quieta, para de falar essas coisas, porque teu bolso vai ser afetado com isso. Então, é só em ditaduras que isso acontece. Só ditador age dessa forma. E em nenhum momento o PL quis tumultuar a eleição. O PL se baseou na Constituição, né? No ordenamento jurídico. O PL foi lá, pegou o que a lei fala, contratou
técnicos, engenheiros, né, para fazerem essa auditoria, trouxe aqui fundamentos, trouxe a público fundamentos da falta de transparência, como falta transparência nesse processo eleitoral, como tem irregularidades, inconsistências, sim, e aí o que o TSE faz? Cala a boca, não estamos interessados nisso, já falamos que é limpa e transparente a eleição e é com isso que o povo tem que se conformar. Então, para ninguém mais reclamar, para isso aqui virar um ninguém fala nada e o Supremo Tribunal Federal e o TSE fazem tudo o que querem, eles fazem isso, adotam essas medidas totalitárias, que eu só vi isso em ditaduras. E ainda tem gente que fala que isso aqui não é uma ditadura, onde você não pode reclamar, onde você não pode pedir pelos seus direitos constitucionais, onde você não pode pedir por mais transparência, isso já se tornou uma ditadura, né? Onde você não pode reclamar, é ditadura. Muito bem. Meu querido Fernando Conrado, segundo o que eu vi da decisão do Alexandre de Moraes, essa multa que ele aplicou, ele aplica baseado no conceito dele de litigância de má-fé. Aí eu fui pesquisar justamente do que se trata a litigância de má-fé. E a litigância de má-fé, no âmbito jurídico, nada mais é do que a instauração de um processo, bem como qualquer outro ato tomado no decorrer do processo por meio ou fim que contraria a ética e a boa fé. O que ele está dizendo é o seguinte, que o Valdemar entrou, isso palavras do Alexandre de Moraes, segundo a própria decisão, sabendo que o que ele estava alegando era absolutamente falso. Como é que você vê isso? A gente vive um absurdo no Brasil, tá, Paulo? Porque esse pedido do PL, ele é feito, o mesmo pedido aconteceu no relatório dos militares. Só que me parece que aqui no Brasil a gente vive um dos males da modernidade como um todo, ao invés... O ser humano só cresceu a partir da sua coragem e do seu esforço. E aqui, ó, a humanidade, os homens em geral, o homem quando eu falo, né, o ser humano em geral, a gente está vendo no mundo de covardia e no mundo de preguiça. Parece que ninguém leu o relatório das Forças Armadas. O relatório das Forças Armadas diz com todas as letras que nós temos milhões de votos no Brasil que não têm origem. Como assim, Conrado? Onde é que está escrito isso? Quando eles falam que não existe um log transportador, eles estão dizendo que não tem como vincular aquele pedaço de papel que é o boletim de urna à máquina que saiu aquele voto. Eles estão, os relatórios militares dizem com todas as letras que as urnas são violáveis, que o sistema é violável, que o sistema operacional que foi utilizado, eles não podem dizer qual é a versão que eles analisaram e muito menos qual a versão que estava dentro da urna eletrônica. E aí, isso aí parece que ninguém leu. Só que os militares, né, utilizando daquela máxima do Sun Tzu na arte da guerra, deixaram uma saída para o TSE. O que eles falaram? Olha só, tem erros, mas vamos criar uma comissão para gerir esses problemas e talvez propor respostas na próxima eleição. O TSE teve a cara de pau de dizer, olha só, os militares falaram que as urnas são invulneráveis. Só que eles não falaram isso. O fundamento do pedido do PL é o mesmo. Eles dizem, olha só, essas urnas aqui não têm um número sequencial, elas não têm o número de e-mail. Em termos de tecnologia, a gente chama de número MAC, ou no caso celular seria um e-mail, seria o CPF de cada urna. Não se tem esses números. O sistema não é claro. E aí eles querem uma explicação. Olha, o sistema não é claro, tenho dúvidas. Vou pedir à justiça. E a justiça dá uma litigância de má-fé. Eu não sei o que a gente precisa ver mais. As Forças Armadas eu não entendo, tá? Eles fazem um relatório dizendo as urnas são vulneráveis. O TSE vem dizer as urnas não... Viram? Eles falaram que as urnas não são vulneráveis. E tá todo mundo quieto. Eu vejo um silêncio no Brasil dizendo que ninguém tem coragem de dizer que o imperador está nu. A gente está vendo, olha só, meus amigos, as Forças Armadas já falaram que é vulnerável, o TSE fez essa negativa. Ontem, no Congresso Nacional, no nosso Senado, foi pedida uma comissão para analisar, falaram desembargadores, falaram comunicadores, falaram técnicos, falaram dos maiores juristas do Brasil, discutiram a tarde toda, o Senado está fazendo sua parte. A gente tem agora um pedido de um partido, que é o PL, para que seja esclarecido. Vocês entendem que todos esses pedidos sequer foram recebidos? A justiça sequer conheceu. Eles não receberam e falaram, ó, você tem razão ou você não tem razão. Não aconteceu isso, eles não conheceram. Eles não analisaram, falaram de pronto, não vou analisar, ainda vou te dar uma litigância de má-fé. Onde é que existe uma fé no momento que eu quero esclarecimento dos dados? Eu só quero que a justiça diga, ó, você está certo ou você está errado.
Isso é o que a gente vive no Brasil e parece que a grande imprensa, as grandes entidades, o Ministério Público, os outros juízes não enxergam nada, não comentam nada. Por que esse medo? Por que esse medo da gente discutir o que a gente está vivendo no Brasil? Se a gente precisa de soluções, eu acredito que a gente tem que olhar isso aqui com olhos muito mais atentos e chamar a sociedade civil para que se manifeste. É uma outra OAB que está falando dos abusos da nossa Suprema Corte, mas ninguém fala dos problemas do processo eleitoral. Como é que nós vamos ter um novo presidente se o nosso sistema eleitoral é maculado? A gente tem que prestar bastante atenção, abrir com bastante olhos, porque esse símbolo dessa multa estratosférica que a nossa justiça impõe a um partido tem como solução, tem como resultado o que a Zoe acabou de falar para nós. Fiquem com medo, não se manifestem. Essa é o grande cooling effect, né? Em termos de ciência política, se chama como efeito arrefecedor, que é jogar um balde de água fria nas pessoas. Quem comentar será punido. E a gente está vendo, né? Ao invés, só para finalizar aqui, ao invés de nós termos, porque assim, se o PL não tem razão, que seja provado que ele não tem razão, que seja provado que existe o vínculo de cada urna com os votos necessários, não por suposição, né? Mas com a prova real. Tá aqui o vínculo, tá aqui o login identificador, tá aqui o documento. Isso aí não existe. Então, o que eu peço aqui para a sociedade civil é que se manifestem, que saiam dos seus armários, que não sejam preguiçosos e que não sejam covardes, que observem a realidade e não façam ouvidos moucos, nem se façam de cegos, enxerguem a realidade e se manifestem. O que a gente vive no Brasil é uma total inversão de valores e uma total ataque à nossa justiça e à nossa democracia, porque teria o dever constitucional de protegê-la. Ô Conradão, deixa eu te fazer algumas perguntas, fazer até algumas perguntas para a Zoe. Eu não sei se o Zé Maria já está conectado. Nós temos o Zé, Fê, você me avisa quando o nosso Zé Maria tiver pronto, a gente está acertando o áudio do Zé. Maria. Mas enquanto o Zé não entra aqui... Ok. Tá aí. Nós estamos ouvindo aqui o Zé. Pois é, não, eu tô aqui. Você me ouve? Ele então tá entre nós. Então daqui a pouquinho eu faço a pergunta para você, Conradex, mas antes eu quero os bastidores aqui, Zé, justamente dessa multa aí que tá rolando. Eu quero saber como é que o Valdemar vai pagar isso, o que ele tá fazendo. Dá para escapar? Não sei. Se dá para escapar, se tem aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente conhece. Eu quero que você possa trazer informação pra gente, Zé. Pois é, Paulo, eu queria dizer que eu fico muito emocionado e feliz aqui, me sinto bem nesse ambiente, viu? Opa, um abraço a todos. Saudade, Zé. Seja bem-vindo, Zé, sempre, viu? Pois é, primeiro, a pimenta, né? Olha só, essa história da multa, primeiro, colocou em dificuldade ali o PL para pagar coisas simples, tipo assim, a passagem do Valdemar Costa Neto para Brasília, a estadia e aquele jantar. Ali teve que assinar uma nota promissória e pedindo ajuda porque as contas estão bloqueadas. Por outro lado, ontem, 13 deputados vieram me falar assim, olha, rapaz, eu ligava para o Valdemar pedindo socorro lá para a campanha, ele dizia, ih, amigo, o negócio aqui está complicado, cofre zerado, não tem nada. 13 milhões e poucos na conta do PL. Os deputados, de onde apareceu esses 13 milhões? Se ontem me dizia que estava zerado, não tinha como me ajudar nas dívidas de campanha, né? Essa aí é a repercussão imediata da dificuldade que foi imposta ao PL, né? O PL agora apelou, né, ao próprio TSE, o plenário vai analisar, de uma forma bem humilde, dizendo que não estava tentando tumultuar as eleições. E é isso mesmo, o Valdemar foi muito respeitoso com o TSE, dando todos os sinais de que estava tomando aquela decisão, atendendo uma pressão de setores do PL, o grupo mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, né? E aí veio essa reação. Ninguém mais no Congresso Nacional aposta na possibilidade de não ter posse do Lula. Isso, ontem, todos já estão contando com a posse e se reposicionando na oposição. Ontem, a Carla Zambelli me disse no Salão Verde, Zé, a partir de janeiro você vai ver uma deputada diferente aqui no plenário, né? Ela se refere exatamente à nova posição dela de oposição a um governo, ou seja, todos já aceitam a figura do Lula. Quem chegar aqui em Brasília acha que o Lula já é o presidente. A expectativa de poder é muito forte, com o apoio dos presidentes da Câmara, Senado e do mundo político e jurídico. Quer dizer, isso aí tá certo. Esse debate que o Conrado estava falando aí é muito importante sobre as urnas, porque esse trabalho, esse debate mostrou o seguinte,
Hoje, Conrado, 100% das pessoas que analisaram o processo eleitoral, e eu vim debatendo isso aqui desde aquela história do Aécio, 100% já entendem de que o processo eleitoral brasileiro é totalmente analisável, tudo da urna para fora. Então, assim, isso aí que você falou do boletim... Só as Forças Armadas que não concordaram. Não, peraí, olha só, as urnas eletrônicas têm certificados individuais que identificam e redundam... As Forças Armadas não concordaram, Zé Maria, não sei o que eu estou falando, tem o relatório, é só ler o relatório, eu não estou discutindo não é o que eu acho. Todo respeito ao amigo. Com todo respeito, eu acho que você está achando errado e deixa eu terminar para você entender. 100%, inclusive o relatório das Forças Armadas, todos os relatórios, são vários, tem um relatório das Forças Armadas, tem o Tribunal de Contas da União, tem o da Controladoria Geral da União, tem da OAB, que eu acho que não analisou direito, mas tem o da Ordem dos Advogados do Brasil, tem da Polícia Federal. Então, assim, das urnas eletrônicas para frente, ele é auditável 100%, ninguém tem dúvida disso. As urnas têm os certificados individuais, redundando... O PL tem dúvida. Não sei se tem não, viu? O jeito que o Valdemar... Do jeito que o Valdemar falou aqui na Jovem Pan, nos Pingos dos Is, você vai ver que não tem dúvida. Deixa eu terminar, você vai entender. Aí, assim, é 100% auditável, da urna para fora. Agora, o código-fonte é isso. Agora, o código-fonte é que é a grande dúvida. Os técnicos analisaram e chegaram à conclusão de que eles nem sabem direito se o código-fonte que eles analisaram é o código-fonte usado nas urnas. Ali é que mora a grande dúvida, só no código-fonte, que não pode ser exposto. A urna, depois que instalado o código-fonte, ela não tem absolutamente nenhum contato com nada, absolutamente nada, e você pode auditar dali para frente. O código-fonte que é a fragilidade, né? E no mais, assim... Auditar voto a voto, Zé? Não. O voto é inauditável, voto a voto, Zé. Olha só, o voto é secreto, não pode ser auditado. Não, pode ser... O voto impresso auditável, da forma que iria passar no Congresso, se não tivesse interferência do Barroso, não feriria o que está na lei de que o voto é secreto. Ele não imprimiria. Tem muita desinformação em relação a isso. É mais simples. Não é que você ia levar o voto para casa. Zoe, em primeiro lugar, é o seguinte, é uma lei, né, que regulamenta o processo eleitoral, o sistema eleitoral, uma lei. E no Congresso Nacional, por pressão do grupo do presidente Jair Bolsonaro, que eu achei ótimo discutir isso, né, tentou votar uma emenda à Constituição e foi rejeitada. Na CCJ passou, o voto impresso passou. A rejeição de uma lei no Congresso essa a discussão. É uma decisão. Não é essa a discussão. A discussão é só o código-fonte. Conrado, a discussão e toda essa loucura. Peraí. Você deve a uma coisa, a interferência do Barroso em outro poder, que o poder legislativo. Foi aí que começou tudo. O voto impresso auditável seria aprovado. Se tivesse sido aprovado, a gente hoje teria transparência 100% do processo eleitoral. As pessoas teriam certeza para onde que foi o seu voto. Não foi aprovado por interferência indevida de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, fala, Conrado, quero te ouvir. Olha só, vamos só falar algumas coisas aqui, tá? O que o Zé Maria está falando, com todo respeito, não é verdade. O que está no relatório dos militares é que meus amigos, está escrito, é só ler. Eu só não quero preguiça e covardia das pessoas. Está escrito ali, com todas as letras, é só chamar. Olha só, nesse aspecto a gente tem que fazer que nem na Covid. Vamos chamar a ciência, vamos ouvir a ciência. Chamem o pessoal das ciências da computação e eles vão confirmar o que eu estou dizendo para vocês. Está escrito dizendo que não existe o log transportador. O que isso significa? Que não tem como vincular o boletim de urna à máquina. Não existe o log transportador. Está escrito, abre aí e lê ao vivo aqui, não tem problema, eu abro e leio para vocês. Outro problema que eles falam ali para nós, que não tem como verificar a versão. Todo computador, todo celular tem uma versão, iOS e tal. Eles não têm como saber se a versão que eles analisaram é a mesma que está na urna. Olha o absurdo. Isso. Ok, mais um ponto. É o que eu estou te dizendo, só aí, é o código-fonte, só isso. Aí tem a dúvida. Isso não é o código-fonte, Ó, vou falar de código-fonte. Ninguém sabe.
deixa só eu chamar um ponto para vocês terem noção. Quando a gente fala de código-fonte, isso é um labirinto que não tem resposta. Por quê? Imagina só, meus amigos, o sistema Linux, tá? O sistema Linux tem 10 milhões de linhas de código. Cada pedacinho de linha é um comando que tu tá dando para um computador. Com Linux, os caras descobrem o genoma humano, os caras viajam para a Lua e os caras conseguem botar uma sonda no fundo dos abissínios Mariana lá. Agora, tu acha que uma urna eletrônica precisa de 10 milhões de linhas para digitar meia dúzia de candidatos? 17 milhões. É quase o dobro do Linux. O Windows XP tinha 40 milhões de linhas. Olha o que o Windows faz. Tu acha que uma urna eletrônica para digitar votos e fazer uma criptografia para mandar adiante precisa de tudo isso? Discutir código-fonte é um labirinto que nunca terá resposta. Tá? E quando foi examinado o código-fonte, foi dado um papel e caneta. Imagina quantas pessoas precisam com papel e caneta para examinar 17 milhões de linhas. Isso mesmo, não pôde entrar computador, não pôde entrar celular, só com papel e uma caneta. Olha, Conrado, só para resumir aqui, eu concordo com você tudo isso aí. Os técnicos competentíssimos das Forças Armadas, né, o pessoal de guerra cibernética, não pôde entrar com nada além de papel e caneta para analisar 17 milhões de linhas e o código. O que eu queria dizer é chamar um pouco para a racionalidade. Nós estamos do mesmo lado, eu acho que é preciso fazer o voto impresso, tenho conversado e as pessoas lá no Congresso não tem ninguém pensando nisso para as próximas eleições. Essas já estão definidas. O Bolsonaro e os deputados que foram eleitos e o Tarcísio aceitaram participar das eleições. As eleições aconteceram e agora você vem, você Conrado, não, quem questiona o sistema eleitoral agora questionar é que eu acho estranho, mas eu estou do seu lado. Eu acho que a eleição no Brasil tem que melhorar, tem que acabar. Eu concordo que é intempestível também. Só que o que eu estou falando para vocês que não é o da minha cabeça, é o que está escrito no relatório dos militares. E eles estão dizendo, olha só, o sistema é vulnerável. E eles estão dizendo, o sistema a gente nem sabe quantos código-fonte tem dentro da urna. Daqui a pouco tem dois, a gente não sabe. Esta possível vulnerabilidade está exatamente no conceito que eles chamam de enxertar as urnas. Dali para frente ela é 100% auditável. Mas ali está. Então, se há um perigo, se há uma dúvida, é preciso mudar. A Alemanha é a mesma história. A Alemanha tem condições de fazer... Na Alemanha não é aceito. Então, não é aceito. Lorota, a Suprema Corte, com todo respeito, a Suprema Corte da Alemanha não autoriza fazer o sistema como a gente faz, porque eles dizem exatamente o seguinte argumento: o voto é quando eu abro mão da minha liberdade. Eu, cidadão, tô abrindo mão para que alguém mande em mim. Se eu vou ficar em casa, se vão soldar a minha porta, se eu vou poder comprar alguma coisa no supermercado, se eu vou ter que me vacinar, se eu vou ter que botar máscara. E essa cessão de liberdade. Mas eu defendo essa linha. Eu defendo essa linha da Alemanha, porque é o seguinte, eu quis dizer, e você não quis deixar eu terminar, é o seguinte: a Alemanha entendeu que é possível fazer uma eleição isenta, tranquila, através da máquina. Só que tem que convencer o eleitor, tem que convencer o candidato, convencer o vencedor e o derrotado. Se não está convencendo a Alemanha, peraí, existem condições técnicas. Então, não convence, vamos fazer... Berlim estão fazendo uma nova eleição. Berlim, na última eleição foi tão tumultuada. Isso é cultural. Alemanha. Isso é cultural. Certo. Zé Maria Trindade e Fernando Conrado, num duelo a respeito das linhas, que eu não entendo nada do que eles estavam dialogando. Estavam falando de logs, 16 milhões de logs. Puta de um papo que eu comecei, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô entendendo o que tá rolando. Eu só mancho do Instagram. Você manja dos logs do Instagram, né? E olhe lá, né? Porque às vezes eles mudam as normas, a gente se perde. A gente nunca sabe como funcionam os porões, né, das redes sociais. Mas eu gosto. Exatamente. Agora, não querendo de maneira nenhuma provocá-los. Não é a minha intenção. Mas, meu amigo, eu vou passar a palavra para você agora, Conradão, porque eu quero saber o seguinte. Eu entendo o questionamento e tal, mas eu só acho que esse questionamento, eu quero ouvir a tua opinião, ele perde completamente a credibilidade de todo o questionamento no momento em que o Valdemar Costa Neto chega e fala o seguinte: olha,
eu quero questionar o segundo e não o primeiro. Porque no primeiro, eu elegi 99 deputados, garanti R$1 bilhão dentro da minha empresa, que é o meu partido, que é como se fosse uma empresa, a empresa dele. E no primeiro, não teve treta, de maneira nenhuma. Mas no segundo teve. Você não acha que perde credibilidade isso? Tá sem seu microfone. Aí, tá funcionando. Olha só uma coisa. Ele não falou isso, né? Tu tá colocando palavras na boca dele. Falou. Olha só. Não, falou. olha só. Você precisa assistir a entrevista dele nos Pingos dos Is. Eu vi, porque ele não é muito bom de explicação. Tá. O engenheiro falando era melhor. Meus amigos, o cidadão pode pedir à justiça o que ele quiser. Ele pode pedir o que ele quiser. Quem quer ver o primeiro turno, olha só. Quem quer questionar o primeiro turno, manda o PT questionar. Manda o senhor questionar, qualquer um questionar. Cada deputado pode entrar na justiça também. Ele pode questionar, ele quer questionar o segundo turno. Ele chegou assim pro dono do restaurante. Dono do restaurante, os pratos do jantar estavam todos sujos. Daí o dono do restaurante pergunta, tá, e os do almoço estavam sujos? Não, do almoço eu não tô questionando o do jantar. Não, se não questionar o do almoço também, eu vou mandar todo mundo pra cadeia e vou botar uma multa de 22 milhões pra vocês pagarem. É isso que aconteceu. Não é ele que tem. Vocês querem questionar? Manda alguém questionar. Manda o PT questionar, manda alguém questionar. Não, mas manda peraí. Posso? A justiça pode tudo, mas o direito constitucional de petição autoriza o cidadão pedir o que ele quiser. O meu ponto é o seguinte, vamos entrar, calma, eu adorei esse exemplo que o Conradex trouxe aqui, vamos questionar o restaurante, vamos pensar na seguinte análise aqui em relação ao restaurante. Eu fui lá no jantar e fui comer, certo? E aí o que aconteceu, meu querido Conrado? O prato que foi servido ali estava de alguma forma deteriorado, certo? Os pratos do restaurante são os pratos que são utilizados no almoço e no jantar, certo? As urnas eletrônicas são utilizadas. Mas a reclamação é só do jantar. Não, eu entendo, a reclamação é do jantar. Mas o prato é utilizado no almoço e também no jantar. Esse é o ponto. Parabéns, muito bom. Isso é ótimo. Mais um dado para o senhor saber, que é o que ninguém diz. As urnas eletrônicas, a lacração delas é lá no primeiro turno. Dentro delas, o log já tem primeiro e segundo turno. E o Alexandre de Moraes, mandado se investigar o primeiro turno, já está dentro do log da urna. Tu entende? Essa mesma urna foi errada no primeiro e no segundo turno. Isso. O Valdemar quer saber do segundo turno. Ok? A urna já tem esse dado dentro. O que o Alexandre de Moraes mandou fazer era o Valdemar Costa Neto, o PL, apresentar os dados do primeiro turno, que já estão na urna. Vocês compreendem o absurdo do que a gente está vivendo? Meus amigos, só que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó. Os militares fizeram um questionamento, o TSE falou que esse questionamento não tinha cabimento, que os militares não estavam questionando nada e tinham um questionamento. Aí, como eles propuseram uma comissão, o PL usou o mesmo fundamento dos militares e aí fez um pedido à justiça, porque ele tem interesse em saber. O PL, mas ele não quer saber tudo. Aí é problema dele. Não, mas o Conrado, o ponto é que não, eu pelo menos assim, eu quero entender um pouco a opinião do Zé, da Zui, porque o Valdemar quer saber a opinião dele, mas é uma opinião, pelo menos para mim, seletiva. Porque a urna eletrônica... Eu entendo que ele pode ser seletivo, ele tem o direito de ser seletivo, mas o meu ponto é, essa seletividade perde credibilidade. Esse é o meu ponto. Vou só encerrar aqui. Quanto mais seletivo for no questionamento da urna eletrônica, menos credibilidade vai ter. Vou só fazer um último adendo aqui, tá? Quando o PT pediu pra Jovem Pan ter equilíbrio de forças, né? Não ficar tão de direita, botar um pessoal de esquerda, por que o Alexandre de Moraes já não fez? Não, então vamos pedir isso pra todas as emissoras. O PT tem que pedir pra todas as emissoras. Vamos botar as equilíbrio no G1, equilíbrio na Globo, equilíbrio nas outras. Por que não teve essa decisão, Paulo? Olha, porque as emissoras são diferentes, né? Absolutamente diferentes. A urna eletrônica é a mesma, né? Mas é o pedido. Há uma boa diferença nisso. Não, mas é o pedido do cidadão, né? O que o Alexandre de Moraes fez. Mas é que você está querendo comparar um negócio completamente diferente, uma coisa da outra. Tô querendo comparar que a nossa Suprema Corte mandou um cidadão que tem um pedido contra ele ampliar o seu pedido para coisas que ele não quer. Por que ele não fez essa ampliação de pedido? Eu entendo. Ampliação de pedido pro outro lado. Ô, Conradão, o meu ponto é o seguinte, o que você está trazendo é a ótica do pedido. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo, mas você está olhando do ponto de vista da justiça apenas e do pedido que a pessoa tem o direito. Eu não estou questionando o pedido que a pessoa tem o direito.
O meu ponto não é esse. Porque eu estou avaliando o objeto do pedido, que para mim perde-se credibilidade. É só isso. Mas não interessa, não interessa o objeto do pedido. Como não interessa? Porque o meu direito é o direito constitucional de petição, não, é acima. Isso é secundário. Se o meu pedido vai para um lado ou para o outro, é secundário. O que interessa é o meu direito constitucional de petição, que é o que está no livrinho. Conrado, eu sei, mas a percepção é que se fosse um pedido geral, seria, por exemplo, um pedido mais em direção à real transparência do processo todo. Quando é um pedido específico, eu estou falando da percepção, Conrado, eu não estou falando do direito de, estou falando da percepção geral. Mas a percepção é secundário, a percepção é maior. Eu sei, Conrado, mas a gente está falando aqui não só do direito, mas de uma percepção, da sua, inclusive, em relação a percepção do Exército em relação às urnas, da sua percepção também em relação a como a Justiça interpreta esses relatos, entendeu? Sim. Você está falando também, eu estou falando das pessoas em geral. Eu, por exemplo, se o pedido é geral em relação à transparência, é um pedido que eu acho que faz todo sentido. Se o pedido é específico em um caso só e em outro que a mesma parte tem vantagem, me parece um pedido específico num interesse específico e não um pedido por maior transparência. É isso que o Paulo está trazendo, entendeu? Mas olha só, cada um tem que lutar pelo seu direito. O PL está lutando pelos seus interesses. Eu não estou dizendo que no mundo da justiça isso tem que ser dessa forma. Não, estou dizendo que o PL está lutando pelo seu interesse. É um direito do cidadão lutar pelo meu interesse. Eu não tenho que lutar pelo teu interesse. Não, então, isso. Então, para muitas pessoas, acham que é isso, é por interesse de um resultado eleitoral que não o favorece, e não por transparência. É isso que eu estou querendo dizer. A percepção é essa. Não é por transparência. E aí? Não, beleza. Não, e aí nada, é que muita gente fala, é pela transparência, Pessoal, não existem santos, tá? Claro. Isso aí que vocês falam não invalida o fato da justiça não analisar. Exatamente. Isso que vocês estão falando não invalida o fato da justiça não analisar. Vocês entendem? Eu entendo o que você está dizendo, Conrado, mas, por exemplo, o próprio técnico que fez esse relatório do PL, quando entrevistado, disse que o relatório dele é em relação ao mau funcionamento da urna, que ele, por exemplo, nunca falou de voto, em alteração de voto, porque outros técnicos de várias instituições de prestígio, como GV, etc., disseram que, apesar do que foi relatado nesse relatório do PL, com cruzamento de dados, é sim possível saber quais são os votos de quais urnas. E aí o próprio técnico do PL fala, eu não falo de voto, eu só falo de mau funcionamento de urna. Então, assim, eu acho que o TSE deveria... em vez de aplicar uma multa de cara em 10 minutos sem ver nada, como os técnicos fizeram, trazer essa contra-resposta, né? Então vamos lá. Isso eu acho também. Eu acho que poderia ser menos sarcástico e mais objetivo. Eu posso fazer uma pergunta? Só que a gente não teve isso. Então é isso. Por favor, Fê. Eu quero fazer uma pergunta para o José Maria. Por favor. Querido, quando fala sobre o mau funcionamento das urnas, eu queria saber de você se está atrelado ao código-fonte ou não. Felipe, olha, eu queria dizer o seguinte, eu não compro esse pacote, não, que tentam ligar aí a urna, o processo eleitoral é uma coisa, né? A decisão dessa multa absurda de 22.900.000 é outra coisa, as decisões do TSE são outra coisa. Vamos falar só do processo eleitoral. O resto eu concordo com o Conrado em tudo, sobre a hipertrofia do Poder Judiciário, do TSE. Mas eu me sinto até meio desconfortável discutindo isso, porque isso aqui já passou, tem que olhar para frente. Isso Por isso que o voto impresso não foi aprovado, porque na eleição lá atrás falaram que ia ter. Aí foram empurrando com a barriga, aí o povo adormeceu, esqueceu isso. Até recentemente começaram a bater de novo. Aí não dá tempo, a justiça usou esse argumento, não dá tempo mais para implementar o voto impresso auditável. Então, se a gente começou a bater nessa tecla muito aí perto da eleição, agora vamos começar a bater desde já, antes do próximo governo entrar aí, para daqui 4 anos o povo brasileiro ter processo eleitoral limpo. Se a gente não bater, vai continuar a mesma coisa. E o povo brasileiro não merece essa falta de transparência, Zé Maria. Me surpreende uma pessoa como você, tão sensata, não falar uma coisa como que eu e o Conrado estamos falando aqui. Mas o que você falou é sensato, Zoe. Daqui a 4 anos, lutar para que tenha essa transparência que... Não, mas o problema é que a gente já teve. Não, mas o problema é o seguinte. Eu entendo o problema é o seguinte. Peraí. Não, peraí. Na eleição agora, o povo brasileiro merece ser governado 4 anos agora por um homem que
a metade do povo brasileiro não tem certeza se foi a urna mesmo que o elegeu. O povo brasileiro merece ficar com essa dúvida. Metade dos brasileiros não tem certeza. Metade dos brasileiros não tem certeza disso. E você sabe como é que pode ser sarada essa dúvida? Com o voto impressuditável, dando transparência. E não Alexandre de Moraes e outros ministros mandando só calar a boca, colocar uma multa aí pro PL, ficar quieto. Eu entendo, e é isso, mas acho que é o que você falou daqui a 4 anos, entendeu? Na próxima eleição. E por que foi só no segundo turno? Só pra... Peraí, turma. Peraí. Só um minuto, que o Zé tava falando, só pra gente organizar os raciocínios. Ele estava respondendo o Felipe aqui. Eu vou deixar todo mundo falar, tá? Fiquem tranquilos. Zoe, eu concordo 100% com o que você disse, né? Eu concordo que tem que ser o voto impresso no papel, como queiram, para provocar não é no papel, não. Não é no papel, não. Você tá fazendo isso para a esquerda começar a dar risada e falar que a direita defende isso. Já tô percebendo pelo caminho que você quer ir. Mas essa impressão seria como? Essa impressão seria como o projeto da Bia Kicis propôs. Pois é, mas ia ter uma caixinha, ia ter uma caixinha transparente. Impresso. E imprimir, você ia ver o voto e depois você não levaria para casa. Você não levaria para casa. Papel, sim, no papel, mas é porque tem muita gente que acha que é no papelzinho mesmo, entendeu? Não, isso aí não. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: eu concordo com você, acho que tem que ser o voto impresso, enfim. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar, que isso não é. Eu defendo. Eu acho que tem que ser assim, tem que caminhar para isso. Porque há desconfiança e não pode ter confiança. E não é o povo brasileiro, que está desconfiando. Algumas pessoas, alguns dos que votaram no presidente, votaram, nem todos. Fala isso para todo mundo, para o povo brasileiro que está na frente dos quartéis há mais de um mês. O povo brasileiro não está lá. Ontem completou um mês. Você faz parte do povo brasileiro e não está lá. Eu faço parte do povo brasileiro, mas estou aqui representando quem não tem voz. Milhões de brasileiros concordam comigo e com o Conrado, com o que a gente está falando então, aqui. Tá. Só para resumir aqui, primeiro, eu acho que o Congresso tem que fazer isso, para dar credibilidade. Sobre a pergunta do mau funcionamento das urnas, ninguém nunca comprovou uma ilicitude, uma fraude nas urnas eletrônicas. Claro que não tem transparência. Se não tem transparência, como é que a gente vai saber? Me diz. Mas... É por isso que eu defendo o voto impresso. Agora, não me sinto bem discutindo o que passou. Se eu aceitei e me candidatei... Tá, mas assim, a única coisa... A Bia foi a campeã de votos. Eu gostaria de... Pois é, e a Bia Kicis, ela fez um tweet falando: se preciso for, eu me submeto de novo à eleição e que façam novas eleições no Brasil. E vai ter ela e outros deputados federais sensatos que têm compromisso com a verdade e com a transparência. Ela não tem medo de ir de novo às urnas. Ela está pedindo transparência. Entender uma coisa. Eu só queria entender uma coisa. Ou seja, ok, de repente não conseguimos absolutamente nada, vai tocar o barco. Em julho do ano que vem, nós estaremos discutindo sobre isso? Vamos discutir até que tenha transparência no processo eleitoral. Nós estaremos... Isso aqui é democracia. Ok, mas nós estaremos o quê? Esperando abrir as urnas do Cazaquistão? É isso que eu preciso entender. O povo tem que fazer pressão. É assim que você faz mudança. Mas o Paulo Matias sempre traz uma questão aqui que eu acho que é extremamente relevante. Que ao invés de ir fazer paralisação na porta do quartel, vai para a porta do Senado. Porque eu acho que é o único... Vai fazer o quê? Metade tem rabo preso. É o único movimento que pode realmente fazer com que alguma coisa mude. Tá? Eu acho que é isso. Agora, eu acho que tem que ir por esse caminho. Vamos lá. Conrado, pra gente fechar, por favor. Vou fazer 4 respostas aqui, que tem muita coisa embaralhada aqui, tá? Primeira pro Felipe. Felipe, já está acontecendo. Por incrível que pareça, mesmo o pessoal não estando na frente do Congresso, o Congresso já fez o pedido do CPI, por mais que seja inócuo, não vai continuar na próxima legislatura. Ontem a gente teve uma audiência muito boa do nosso Senado, com vários esclarecimentos. O Senado, os Congressos já está se mexendo. Eu queria que se mexesse mais, mas já está acontecendo, tá? Quanto à resposta Paulinha, olha só, vamos analisar daqui por diante para ver como é que foi. Paulinha, lá em 2015 foi decidido que o voto deveria acontecer nesse sistema com uma impressão para checagem. Faria o voto contado pelas urnas eletrônicas. Se tivesse algum problema, seria verificado depois nos votos, cairiam dessa maquininha em papel, conforme a Zoe diz ali. Então isso foi em 2015, já aconteceu. O próprio TSE já batia palma
para esse sistema. Daí os vídeos foram apagados do ar. Se vocês procurarem no YouTube, alguma rede, vocês vão achar esses vídeos do Gilmar Mendes achando bonito, do Toffoli achando, de todo mundo achando muito bonito esse sistema. Então já aconteceu há 7 anos atrás e a gente continua no mesmo marasmo. Por isso que eu acho que na próxima... uma coisa que eu aprendi com erro, né? Não, mas só a última aqui, tá? Para finalizar. Não adianta pedir voto auditável, porque imagina se o TSE vem agora, a gente contratou uma auditoria e de fato os números são esses. O que a gente tem que ter é o que manda na Constituição: contagem pública dos votos. É esse o nome. Contagem pública dos votos. Vamos fazer análise aqui de tudo que a gente precisar auditar. É assim que funciona o jogo. Publicização dos atos da administração pública, artigo 37 da nossa Constituição.